Hello guys, and welcome to our third class. Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira videoaula. Para quem não se lembra de mim, meu nome é Jackson Rafael e eu estou ministrando a disciplina de Inglês Instrumental para o curso de Secretariado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Lembrando a todos que todas as nossas aulas nós procuramos fazer uma revisão dos tópicos mais importantes do seu caderno didático e é muito importante que vocês tirem um tempinho em casa para fazer todos os exercícios. Vai pesquisar na internet e vai anotar todas as suas dúvidas, que isso vai ajudar muito. Não deixe também de perguntar ao seu tutor presencial ou à distância sempre que as dúvidas aparecerem, ok? Essa é uma forma da gente saber como anda a aprendizagem de vocês e quais são os aspectos que vocês estão apresentando mais dúvidas para que a gente possa ajudar vocês melhor. Combinado? Bom, na aula anterior nós finalizamos o tópico sobre passado simples e nós aprendemos a formação de frases afirmativas, negativas e interrogativas neste tempo verbal. Hoje nós vamos ir mais adiante no nosso conteúdo e vamos estudar alguns tópicos sobre vocabulário e gramática na língua inglesa. Então vamos checar qual é a nossa agenda para a aula de hoje. Bom, para a aula de hoje nós vamos praticar a linguagem apropriada no ambiente de trabalho. Nós vamos ver alguns aspectos de vocabulário relacionado à sua área de trabalho, que seria ao técnico de secretariado, né? Quais são os objetos que vocês podem encontrar, que vocês têm que lidar no seu futuro local de trabalho. Vamos aprender também as regras gramaticais do futuro simples em inglês com will. Vamos ver as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos reconhecer também a linguagem utilizada em ligações telefônicas em inglês. Tá? Vamos tentar perceber como é que funciona uma ligação em inglês, seja uma ligação telefônica pessoal ou uma ligação telefônica para uma empresa. E vamos reconhecer também os substantivos contáveis e incontáveis na língua inglesa. Bom, nosso primeiro tópico da aula de hoje, nós vamos falar sobre contextos de trabalho. Mais especificamente, vamos falar sobre o seu futuro ambiente de trabalho, caso você queira trabalhar como profissional na área do secretariado. Então hoje, nós vamos aprender o vocabulário relacionado ao ambiente de trabalho de uma secretaria ou de um escritório. Neste ambiente, existem vários objetos que você terá que lidar e caso você trabalhe em uma empresa multinacional, é importante que você saiba o nome desses objetos em inglês. Vamos revisar agora alguns desses tópicos e incorporar esse novo vocabulário na nossa vida. Vamos lá? Bom, pessoal, dentre os objetos que você pode encontrar na sua área de trabalho, no seu local de trabalho, a gente pode dividir em três categorias. Office supplies, que são suprimentos de escritório. Furniture, que são a mobília, né, presente no escritório. E equipments and machines, equipamentos e máquinas. Vamos ver alguns exemplos agora. Bom, dentro de office supplies, nós temos os seguintes objetos. Anotem também esses objetos, tá? Escrevam, porque vocês vão precisar deles. Vamos lá. Suprimentos de escritório. Pencil, lápis, scissors, tesoura, staples, que são os grampos. Temos staples and stapler, que é o grampeador e os grampos. Adhesive tape, fita adesiva. Envelope. Paper clips, que são aqueles clipes de papel. E diary, que é aquele material, aquele caderno que você vai fazer anotações. Dentro da categoria furniture, que é mobília, sofá, table, mesa, chair, cadeira, writing desk, escrivaninha, shelf, armário e por último, swivel chair, que são aquelas cadeiras giratórias. E por último, temos equipments and machines, equipamentos e máquinas. A primeira, photocopier, fotocopiadora, printer, impressora, computer, computador, calculator, calculadora, credit card machine, a máquina de cartão de crédito, telephone, telefone e por último, security camera, câmera de segurança.
Viu só quantos objetos estão presentes em um ambiente de trabalho? É claro que existem vários outros objetos, esses são apenas alguns exemplos para que vocês possam memorizar. Não se esqueçam de que só me ouvir aqui falando todas essas palavras não é suficiente para que vocês possam memorizá-las. Então vocês anotem as palavras que vocês aprenderam e, como sempre, vocês vão tentar montar frases para melhor fixação delas, ok? Agora, aproveitando que nós estamos falando de contexto de trabalho, você já parou para pensar como é falar ao telefone em inglês? Quando você está num local onde pessoas de outros países trabalham ou empresa pelo qual você trabalha fornece serviços para empresas internacionais, é comum que você tenha que lidar com esse tipo de situação. No módulo passado, nós vimos alguns exemplos de como mandar e-mails em inglês. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre phone calls in English, ligações telefônicas em inglês. Vou mostrar para vocês agora um exemplo de diálogo onde duas pessoas conversam ao telefone. Vamos tentar entender qual é o tipo de linguagem que eles estão usando e qual é o vocabulário que eles usaram. Aproveite também para anotar todas as palavras novas. Vamos lá. Bom, neste exemplo nós temos aqui phone calls at workstation, ligações telefônicas no local de trabalho, tá? Então vamos tentar perceber qual que é a linguagem utilizada neste contexto. Aqui, essa conversa, ela vai acontecer entre a secretária ou secretário e o chefe, secretary and boss. Então vamos lá. A secretária inicia a conversa dessa forma. Mesa Enterprises, may I help you? Então nós temos aqui Mesa. Mesa é o nome da empresa, Mesa Enterprises. E ela começa, may I help you? Posso ajudar? Yes, please. I'd like to make an international call. Sim, por favor. I'd like to make an international call. Eu gostaria de fazer uma ligação internacional. What is the International Access Code? Qual é o código internacional de acesso? The International Access Code is 0032. O código internacional de acesso é 0032. Could you check what is the area code for Australia? Você poderia checar qual é o código de área para a Austrália? Hold on a moment. Aqui nós temos uma expressão bastante comum, né? Hold on significa aguarde um momento. Hold on a moment, please. Aguarde um momento, por favor. Ok. It's 0011. Certo. É 0011. And what's the city code for Tasmania? E qual é o código da cidade para Tasmânia? It's 0064. É 0064. Thank you very much. You're welcome. Aqui a pessoa agradece e a outra responde. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, a linguagem nesse diálogo foi bem polida, né? Bem educada. Isso porque se tratava de uma conversa entre uma secretária e o chefe. No nosso dia a dia, nós conversamos ao telefone com bastante frequência. E a gente não tem essa preocupação de ser tão educado ao telefone quando nós falamos com pessoas que são próximas a nós, que a gente conhece. No inglês, existem algumas expressões que são bastante comuns quando falamos ao telefone. Vamos ver algumas delas agora. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, de frases, de expressões já prontas em inglês que você pode usar quando você estiver falando ao telefone. Aproveite para anotar também. Vamos lá, a primeira delas é calling, que é o ato de ligar, né, quando a pessoa está te ligando. This person is calling you. Essa pessoa está ligando para você. Próximo. Hello. Né, essa é a forma geralmente usada para atender o telefone. Alô. Who's calling, please? Quem está falando? Hi, may I speak to Tony, please? Aqui a pessoa está perguntando se ela pode falar com Tony. Gostaria de falar com o Tony, por favor? Eu posso falar com o Tony? Hi, is Tony there? Então, quando você quer perguntar se a pessoa está lá, você diz, Hi, is Tony there? O Tony está aí? This is Renato. Aqui quem está falando é o Renato. I am a friend of his or hers. Eu sou um amigo dela, sou um amigo dele.
I work with him or her. Eu trabalho com ele ou com ela. Hi, it's Maria. Oi, é a Maria. Are you busy? A palavra busy, em inglês, quer dizer ocupado. Então você está perguntando se a pessoa ela está ocupada. Are you busy? Did I catch you at a bad time? Então você está perguntando aqui se você ligou para a pessoa em um momento ruim, se ela está podendo falar. Você pode falar agora? I tried calling you earlier, but... Bom, eu tentei ligar para você antes, mas... Did you get my message? Você recebeu a minha mensagem, o meu recado? I didn't get any answer. Eu não recebi, desculpa, ninguém atendeu. Eu não obtive resposta. I guess you are out. Eu acho que você não estava. A pessoa ligou e a pessoa não estava. The line was busy. A linha estava ocupada, ou o telefone estava ocupado. I kept getting a busy signal. A pessoa está falando aqui que ligou, mas só dava ocupado. I got your answer machine. Caiu na secretária eletrônica. I got your voicemail. A ligação, ela foi para a caixa postal. Bom, esses são alguns exemplos. Vamos ver agora o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, uma ligação, um exemplo quando você está ligando para uma empresa. Como eu disse, há diferença de linguagem. Então, se você está ligando para uma empresa, você tem que ter um tom mais polido, mais educado. Então, você pode perguntar, May I talk to? Eu posso falar com? E você fala o nome da pessoa. Ou quando você está ligando diretamente para alguém, você pode usar essa frase aqui. Hello, this is Steve speaking. Is Mark there? Olá, aqui quem está falando é o Steve. O Mark está aí? Também formas de atender uma ligação. Como eu disse, você pode dizer hello, ou então who's calling? Quem está falando? E aqui também outros exemplos para você terminar, para você encerrar uma ligação. Imagine que você quer encerrar a ligação de forma bem educada. Então você pode dizer, listen, I have to go. Olha, eu tenho que ir agora. It was nice talking to you. Foi muito bom falar com você. See you. Te vejo depois. Bye. Tchau. Take care. Se cuida. Bom, anotem essas frases porque elas são bastante úteis, ok? Vamos ver agora um exemplo de uma conversa ao telefone. Tente perceber algumas dessas frases que nós acabamos de ver e vamos entender qual é o conteúdo dessa conversa também. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós temos uma conversa entre 3 pessoas. Como vocês vão perceber, trata-se de uma ligação bastante informal. Provavelmente são 3 amigos. Aproveite agora para anotar as palavras novas, porque nós temos várias expressões novas aqui para vocês usarem. Vamos lá. Então, a conversa se inicia dessa forma. Hello. Hey, is Sasha there? Olá, a Sasha está aí? Yeah. Who's this? Então a pessoa está perguntando, who's this? Quem é? Quem está falando? It's Pip. É o Pip. Pip é o nome da pessoa, certo? Hang on, Pip. Sasha, phone's for you. Então ele usa essa palavra aqui, ó, essa expressão, hang on, que é o mesmo de hold on. Aguarde um momento. E em seguida ele diz, Sasha, phone's for you. Telefone para você, ligação para você. Who is it? Quem está falando? Quem é? It's Pip. Hey, what's up? Nós temos aqui uma expressão bastante informal na língua inglesa, que é WhatsApp. Quando você pergunta o WhatsApp, você quer saber como a pessoa está. Né? E aí, como você está? O que você está fazendo? Nothing. Just chilling at home. Nada. Só relaxando, chilling, em casa mesmo. How about you? E você? Just hanging out. Só relaxando, só curtindo. You wanna grab a bite? Bom, nós temos aqui uma expressão nova também, que é grab a bite. É uma expressão bastante formal, que quer dizer, a pessoa está perguntando se ela quer sair para comer alguma coisa. Grab a bite. Sure. What were you thinking? Claro.
O que você está pensando em comer? What were you thinking? Let's just go out and find something. Então, vamos sair, go out, e encontrar alguma coisa. Outra expressão nova. I'm down for whatever. Essa expressão quer dizer que a pessoa está topando tudo. Qualquer coisa que aparecer, ela vai comer. Então, I'm down for whatever. Sounds good. Boa ideia. I'm starving. Outra palavrinha. Starving significa com fome, quando você está com muita fome. Então, você está starving, faminto. Meet you down there in 10 minutes. Então, ele está perguntando se ele pode encontrar com ela em 10 minutos. Ela diz o seguinte. Cool, see ya then. See ya then. Claro, te vejo depois. See ya. Até mais. Bom, pessoal, vamos agora para o nosso próximo tópico da aula de hoje. Não sei se vocês se lembram, mas no decorrer do nosso curso, nós vimos diferentes tipos de tempos verbais em inglês. Vocês viram o tempo presente, na forma simples e contínua. Nós estamos vendo agora o passado simples em inglês. E para a aula de hoje, nós vamos falar também sobre o futuro simples em inglês. Bom, em inglês, quando nós queremos falar sobre tempos verbais, tempos no presente, no passado, nós vimos que muitas vezes nós precisamos usar um verbo auxiliar para nos ajudar nessa construção. No presente e no passado, por exemplo, as formas negativa e interrogativa, nós precisamos usar o do ou então o did, respectivamente, para montar essas frases, porque apenas o verbo principal da frase ele não dá conta de passar essa ideia de negação ou interrogação. Por isso, nós sempre vamos usar o do ou então o did. Já no futuro simples, nós temos uma pequena mudança. O verbo auxiliar ele é usado em todas as situações, ou seja, nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, quando eu falo assim, I will go to Australia next year. Eu vou ir para a Austrália no ano que vem. O verbo principal da frase é o go, mas para passar essa ideia de tempo futuro, eu preciso usar o verbo auxiliar will. Então, vamos ver agora como é que eu vou usar o futuro simples em inglês, quais são as regras para esse tempo verbal. Vamos lá. Bom, o futuro simples em inglês é a forma verbal comumente usada para expressar eventos que ainda não aconteceram. Ele é formado com o verbo auxiliar modal will, mais o infinitivo do verbo sem o to para todas as pessoas. Ou seja, esse tempo verbal ele não sofre flexão para expressar o futuro. Então, como eu disse, no frase no futuro simples vocês vão usar will. Bom, o futuro simples em inglês é a forma verbal comumente usada para expressar eventos que ainda não aconteceram. Ele é formado com o verbo auxiliar modal will, mais o verbo no infinitivo sem o to para todas as pessoas. Ou seja, esse verbo ele não sofre nenhuma flexão para expressar o futuro. Você pode usar para todos os pronomes. Então, como eu disse, frases do futuro simples eles terão o will para indicar essa forma do futuro. Vamos ver o exemplo. Quando eu falo assim, They will help us when they have time. Olha o verbo auxiliar will aí, depois dele vem outro verbo no infinitivo sem o to. Então essa frase quer dizer o quê? Eles vão me ajudar quando eles tiverem tempo. Esse tempo verbal é relativamente fácil em inglês, porque você não precisa alterar nada ao verbo, só acrescentar o will nas formas afirmativas. É claro que também existem as formas negativas e interrogativas, mas o processo é basicamente o mesmo que vocês vêm estudando até aqui. Então vamos conhecer agora como funcionam as formas afirmativas, negativas e interrogativas do futuro simples e vamos anotar as suas dúvidas também e prestar bastante atenção, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, como eu disse, o will ele é impessoal. Isso quer dizer que você pode usar o will para todas as pessoas do discurso. Então, você vai usar para I, you, he, she, it, we, you and they, sem nenhuma alteração. Então, eu posso dizer I will go to the party, you will go to the party, he, she or it will go to the party. Então, como vocês podem ver, não tem nenhuma alteração se for comparado com os outros tempos verbais, como o presente simples, por exemplo. E também a única alteração que nós vamos ter é a forma contraída do will. Então, ao invés de dizer I will, você pode dizer I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will,
you and they'll. Então você pode usar todas essas formas de forma correta também. Vamos ver agora os exemplos para as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos lá. Começando pela forma afirmativa. Como é que é formado uma frase afirmativa no futuro simples? Primeiro, você vai ter o sujeito da frase, como sempre. Em seguida, é só acrescentar o verbo auxiliar will. Em seguida, você vai trazer o verbo principal da frase sem o to. Vamos ver alguns exemplos. Aqui. I will wait for you in front of the school. Aqui o sujeito da frase. Em seguida, will. Depois do will, o verbo principal da frase sem o to. Então, qual que é a ideia dessa frase? Eu vou esperar, eu irei esperar por você na frente da escola. Próximo. She will travel to the USA next year. Ela irá viajar para os Estados Unidos no ano que vem. Aqui o verbo auxiliar will e em seguida o verbo principal. I will study French next semester. Eu irei estudar francês no próximo semestre. Next month, I will start an English class. An English course, perdão. Então, no próximo mês, eu vou começar um curso de inglês. My parents will give me a car on my birthday. Os meus pais irão me dar um carro no meu aniversário. Reparem que essas frases, elas geralmente apresentam um marcador temporal. Next year, next semester, ano que vem, no semestre que vem, mês que vem. Então, sempre que vocês tiverem uma frase que apresentem esses marcadores temporais, pode ter certeza que essa frase está no futuro simples. Vamos ver agora as formas negativa. Bom, para fazer uma frase negativa é o mesmo processo. O que vai mudar aqui é que você vai ter que acrescentar a palavrinha de negação, que é o not. Então, eu vou ter o sujeito primeiro, em seguida o verbo auxiliar will, em seguida o not, e depois o infinitivo do verbo sem o to. Reparem que aqui eu coloquei will not e em seguida won't. Em inglês é muito comum você usar a forma contraída do verbo. Então, ao invés de dizer will not, você pode dizer won't. As duas formas estão corretas, tá? O que difere aqui é só que essa forma é a forma contraída de will e not. Então, vamos ver os exemplos. Rachel won't go to the party. Rachel não irá para a festa. Nós temos o verbo go aqui, que é o verbo ir. Então, ela não vai ir ou ela não irá para a festa. I think it will not rain in the day of your marriage. Eu acho, it will not rain, que não vai chover no dia do seu casamento. He won't give us money. Ele não vai nos dar dinheiro. We won't give up on learning English. Nós não vamos, give up é uma expressão que quer dizer desistir. Então, nós não vamos desistir de aprender inglês. My mother won't travel next summer. A minha mãe won't travel. Travel, verbo viajar. Então, ela não vai viajar no próximo verão. E agora, por fim, as formas das frases interrogativas. Bom, o processo é o mesmo, que você já tem visto no decorrer do módulo. É só trazer o verbo auxiliar para o começo da frase. Então, vai ficar assim. Primeiro, vou trazer o will, que é o verbo auxiliar. Em seguida, o sujeito da frase. E depois, o verbo principal da frase sem o to. Vamos ver os exemplos. Will Alex travel abroad? Então, nós temos aqui primeiro o will, né? Eu trago o will para frente. Em seguida, vem o sujeito da frase, que é Alex. E em seguida, o verbo principal da frase. Então, o Alex vai viajar para o exterior. Travel abroad é uma expressão que quer dizer viajar para o exterior. Where will you spend your vacation? Onde
você vai passar? O verbo spend é o verbo passar. Onde você vai passar as suas férias? Vacation. Will your mother let you go out? Então está perguntando aqui se a sua mãe, your mother, vai deixar você sair. Expressão go out, a expressão sair em inglês. Will Kelly dance with me today? Will Kelly dance? A Kelly vai dançar comigo hoje? Will you finish your meal? Você vai terminar, finish quer dizer terminar. Você vai terminar a sua refeição? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro esse primeiro contato de vocês com o futuro simples. Como vocês podem ver, as regrinhas não são difíceis de aprender. O que acontece é que temos que estar sempre praticando para não perdermos o contato. Então aproveite seu caderno didático e faça as atividades que estão lá relacionadas a esse tópico. E para praticar um pouquinho mais, nós vamos fazer agora alguns exercícios para que vocês possam entender melhor como funcionam essas estruturas na prática. Se possível, anote também as questões no caderno e faça junto comigo, ok? Bom, nesse primeiro exercício que nós vamos fazer agora, nós vamos passar as frases para o futuro na forma afirmativa. Então vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos várias frases em diferentes tempos verbais. Qual que é a proposta? Nós vamos transformar essas frases para o futuro simples. Então vamos entender primeiro o que está falando cada frase. A primeira, she studies French at university. Pelo verbo aqui, eu já posso perceber que essa frase está no presente. Ela estuda francês na universidade. Então vamos transformar essa frase para o futuro. Lembrando que para o futuro eu vou usar will. Então vamos lá. Primeiro eu venho com o sujeito da frase. She will study She will study French at university. Como vocês puderam ver, o verbo ele volta para a sua forma do infinitivo. He spoke Russian. Pelo verbo aqui, eu posso perceber que essa frase está no passado. O verbo spoke é o passado de speak, que é falar. Então, ele falava russo. Se eu quiser passar essa frase para o futuro simples, eu vou precisar colocar o sujeito da frase primeiro, em seguida will, e em seguida o verbo principal no infinitivo. He will speak Russian. I am a good student. I am a good student. Pela frase, eu consigo perceber que está no presente. I am. Qual que é a forma do infinitivo do verbo am? Vocês lembram? É o verbo to be, o famoso verbo to be. Então, como é que eu vou fazer essa frase agora para o futuro simples? I will be I will be a good student. I saw my English teacher. Pelo verbo aqui, eu já sei que está no passado. O saw é o passado do verbo see, que é o verbo ver. Então, eu vi o meu professor de inglês. Então, vamos lá. I will see my English teacher. Eu vou ver ou verei o meu professor de inglês. Foi muito fácil, né? Agora nós vamos montar frases negativas e interrogativas a partir das frases afirmativas no futuro simples. Vamos lá. Bom, aqui nós temos outros exemplos de frases. Essas frases já estão no futuro. O que a gente tem que fazer? Só transformar para a forma negativa a interrogativa. Vamos começar primeiro com as negativas. Lembrando que, para fazer uma frase negativa, eu preciso do marcador
de negação, que é o not. Então, they won't. Lembrando que o won't é a contração de will e not. They won't play soccer. They won't play soccer tomorrow. A próxima. We will take the children to the park. Nós vamos levar as crianças para o parque. Então, como ficaria na forma negativa? We won't take the children to the park. Por último, the girls will talk to you. As garotas vão falar com você. Então vamos lá. The girls won't. The girls won't talk to you. Bom, essas são as frases negativas. Vamos agora para as frases interrogativas. Lembrando que, para fazer uma interrogação, é só jogar o will para o começo da frase. Então vai ficar assim: Will they play soccer tomorrow? A próxima. We will take the children to the park. Então, se você quiser perguntar se nós vamos levar as crianças para o parque. Primeiro, o verbo auxiliar, will, em seguida, o sujeito da frase, que é o we, e depois o verbo principal. Will we take the children? Will we take the children to the park? Nós vamos levar as crianças para o parque. E por último, the girls will talk to you. Se eu quiser perguntar se as garotas vão falar com você, só trazer o will para o começo e seguir normalmente. Will the girls talk to you? Bom, pessoal, o último tópico da nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre mais vocabulário na língua inglesa. Mas vamos falar especificamente dos nouns, né, que são substantivos em inglês. Bom, em inglês existem substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Mas o que é isso? Bom, contável é aquele substantivo que pode ser contado, ou seja, ele pode se apresentar tanto na forma do singular quanto do plural. Por exemplo, a palavra computer, que é computador, é um substantivo contável. Por quê? Primeiro, porque ele tem a forma no plural. Então, você pode dizer computer no singular ou computers no plural, computadores. E também porque você pode quantificar essa palavra. Você pode dizer, por exemplo, one computer, two computers, three computers, e assim por diante. Já as palavras incontáveis, aliás, em inglês, elas não podem ser flexionadas para o plural. Vou mostrar para vocês agora qual é a diferença. Então vamos lá. Olha só o exemplo da palavra bee, que é a palavra abelha em inglês. Eu posso dizer a bee, uma abelha, ou então many bees, muitas abelhas. Bee é uma palavra contável, que quer dizer que eu posso usar no plural. O que não vai acontecer com a palavra milk, que é uma palavra incontável. Então você jamais vai dizer milks, porque essa palavra está muito errada, ela não existe no inglês. Então, quando nós temos uma palavra incontável no inglês, nós usamos um quantificador antes dessa palavra para dar essa ideia de quantidade. Então, ao invés de dizer, por exemplo, 2 milks, 2 leites, nós devemos dizer 2 cartons of milk, 2 caixas de leite. Então, sempre antes de uma palavra incontável,
vai ter uma palavra que dá a ideia de quantidade em inglês. Bom, à primeira vista parece ser um pouco complicado saber quais palavras são contáveis e quais palavras são incontáveis na língua inglesa, mas calma, porque isso vai ficando mais claro de acordo com o conhecimento que você adquire na língua. É através do uso das palavras que você vai saber se elas são contáveis ou incontáveis. Vamos ver mais exemplos agora. Bom, aqui, como eu disse, os countable nouns são os nomes de objetos, pessoas, ideias, lugares, animais e etc., que em inglês podem ser contados. Esses substantivos são utilizados tanto na forma singular como no plural. Como eu disse, você pode transformar esses substantivos para o plural, o que não acontece com os substantivos incontáveis. Por exemplo, a palavra key, que quer dizer chave, é uma palavra contável. Por quê? Porque eu posso transformá-la para o plural. Então eu posso dizer a key, uma chave, ou então 7 keys, 7 chaves. O mesmo para a palavra cat, que é gato. Você pode dizer a cat, 2 cats. A bottle, que é a palavra bottle quer dizer garrafa. Então eu posso dizer 2 bottles. Olha o S aqui indicando plural. O mesmo para newspaper, newspapers. E apple, 3 apples, maçãs. Agora vamos ver os uncountable nouns, os substantivos incontáveis. Bom, esses substantivos não podem ser contados em inglês, isto é, não podem ser antecedidos por artigos definidos como a ou an. Então, sempre substantivos incontáveis, você nunca vai utilizar os artigos a ou an, que quer dizer um ou uma. E não existe uma forma para eles no plural. Então vamos começar vendo aqui a palavra beer. O que quer dizer beer? É a palavra cerveja. Então em inglês você não diz beers, porque não existe. O que você vai ter que usar para dar essa ideia de quantidade, caso você queira falar mais de uma cerveja? Você vai ter que usar um quantifier, um quantificador. Aqui no exemplo eu tenho 2 cans of beer, 2 latas de cerveja. Então reparem que aqui o que foi para o plural não foi o substantivo, mas sim o quantificador, 2 cans of beer. O mesmo para a palavra cheese, que quer dizer queijo. Então você pode dizer 4 pieces of cheese, 4 fatias de queijo. Também a palavra coffee, café. Você pode dizer some coffee. Some quer dizer um pouco de, então um pouco de café. Water, água. Some glasses of water. Algumas taças de água, alguns copos de água. Então, some ele pode ter o sentido de um pouco de, ou então alguns ou algumas. E por último, sugar, que é a palavra açúcar. Então, açúcar em inglês ela não é contável. Então, você precisa usar um quantificador. 2 cups of sugar. 2 copos de açúcar. Anotaram os exemplos? Bom, se vocês quiserem se aprofundar mais um pouco sobre este assunto, vocês vão na internet, busquem outras palavras incontáveis na língua inglesa para você praticar. É mais fácil você entender quais são as incontáveis do que as contáveis, porque elas se apresentam em um número bastante menor. A maioria dos substantivos em inglês são contáveis. Bom, existem algumas expressões que são muito comuns quando nós falamos de palavras contáveis e incontáveis. Vamos ver algumas delas agora. Por exemplo, expressões como how much, too much, so much, very much e little são usadas para substantivos incontáveis. Vamos ver os exemplos aqui. Então, quando eu pergunto assim, how much sugar do you want? Quanto de açúcar que você precisa? Reparem que açúcar é uma palavra incontável. There is too much noise in big cities. Tem muito barulho nas cidades grandes. A palavra noise, quer dizer barulho, é uma palavra incontável em inglês. Enquanto que para as palavras contáveis, nós temos as expressões fill, how many, too many, so many. Por exemplo, how many bedrooms are there in your house? Quantos quartos tem na sua casa? Reparem que a palavra bedroom está no plural, então quer dizer que ela é uma palavra contável. Many animals are dying because of the global warming.
Muitos animais estão morrendo por causa do aquecimento global. Animals é uma palavra contável, então eu posso usar o many juntamente com essa palavra. There are few trees on the streets. Tem poucas árvores nas ruas. Essa palavra é uma palavra contável, a palavra tree. Quer dizer que você pode transformá-la para o plural. Reparem que todas as frases estão com substantivos no plural. Por isso que nós vamos usar as expressões many e how many e esses outros exemplos. Bom, pessoal, a nossa videoaula de hoje ela chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver bastante conteúdo dessa aula. E não deixem de passar suas dúvidas para os seus tutores e estejam sempre praticando em casa para melhor aprendizado. E agora, para praticar um pouco o uso do futuro simples em inglês, eu separei uma pequena tarefinha para vocês fazerem. Vamos lá! Bom, nessa atividade vocês irão até a página 174 e 175 do seu caderno didático e vão responder as questões 1 e 2 na seção Atividades de Aprendizagem sobre o Futuro Simples em Inglês. Se necessário, reveja também o conteúdo da aula de hoje e revise o seu caderno didático também. Bom, isso é tudo por hoje, pessoal. Thanks for watching and have a nice work. Bye bye.